O decreto que altera a legislação sobre a posse de armas já está em vigor. Ele foi publicado numa edição extra do Diário Oficial da União, agora à tarde. A partir de agora, uma série de mudanças permite que o brasileiro possa ter uma arma em casa. Na teoria, a lei ficou mais branda, ou seja, as exigências para posse ficaram menos restritas. O repórter Nilson Clava tem os detalhes sobre esse decreto para a gente. Nilson, boa tarde para você. Bom, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma promessa de campanha que era exatamente facilitar a posse de armas. Boa tarde, Cris, a você, a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na Globo News. Pois é, foi justamente com a assinatura desse decreto que simplifica, flexibiliza esse processo para que o cidadão consiga ter acesso à posse de arma. O que foi determinado pelo presidente Jair Bolsonaro? Ele termina com uma análise considerada por ele, pelo governo, subjetiva por parte da Polícia Federal para autorizar essa posse da arma do brasileiro. Por que isso? Estabelece critérios objetivos. Um deles, por exemplo, é quem vive numa área urbana que tenha uma taxa de homicídios no ano de 2016 de 10 homicídios por 100 mil habitantes, que são todos os estados brasileiros. Ou seja, essa regra vale na prática para todo o país. E ela estende a validade desse registro de posse de arma de 5 para 10 anos. Qual cidadão brasileiro vai poder ter acesso a essa posse de arma? O cidadão vai ter que apresentar uma autodeclaração ali da necessidade de manter a arma ou em casa ou no trabalho. Essa apresentação justamente da necessidade, essa autodeclaração, vai ser considerada previamente verdadeira, ou seja, acaba com aquela análise prévia feita pela Polícia Federal. Além disso, o cidadão tem que cumprir alguns pré-requisitos, como ter ao menos 25 anos, uma ocupação lícita, não ter antecedentes criminais, não responder a inquérito policial ou a processo criminal, também comprovar ali capacidade técnica, ter um laudo psicológico, são pré-requisitos que terão que ser cumpridos para que ele tenha acesso justamente a essa posse de arma. Além disso, se você tem alguém em casa com deficiência mental ou que seja criança ou adolescente, esse cidadão interessado em ter a posse de arma vai ter que cumprir, dar a palavra ali, comprovar que tem um cofre ou algum local seguro, com tranca, para o armazenamento dessa arma. Então foram esses os critérios estabelecidos a princípio para que o cidadão brasileiro possa ter acesso a essa posse de arma, e essas novas regras estabelecidas que simplificam e flexibilizam esse processo vão ter validade em todos os estados brasileiros. Vamos dar uma olhada em mais detalhes sobre esse decreto assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro na reportagem que a gente preparou. Em casas que tiverem crianças, adolescentes ou pessoa com deficiência mental, o dono da arma deve apresentar declaração de que possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Quem pode possuir armas de fogo são agentes públicos, inclusive os inativos, agentes da área de segurança pública, da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo, desde que lotados nas unidades de internação, e quem exercer poder de polícia administrativa ou de correção em caráter permanente. Também estão inclusos os militares ativos e inativos e residentes em área rural. O decreto também permite a posse de arma de fogo para pessoas que moram em áreas urbanas com elevados índices de violência, ou seja, mais de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes por ano. E, por fim, o decreto libera a posse para titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais ou industriais, e colecionadores, atiradores e caçadores devidamente registrados no comando do Exército. Segundo o decreto, a pessoa pode ter até 4 armas de fogo de uso permitido. Esse limite pode ser ampliado, desde que haja comprovação de que há necessidade para isso. O decreto veta a posse de armas ou o cancelamento do registro para quem não pertencer a nenhum dos requisitos exigidos, para quem prestou a declaração de efetiva necessidade com afirmações falsas e para quem mantém vínculo com grupos criminosos. Olha, Cris, segundo o presidente Jair Bolsonaro, o grande objetivo desse decreto é justamente acabar com a análise subjetiva feita pela Polícia Federal sobre a real necessidade do cidadão
ter acesso a essa posse de arma, né? Por isso, foram estabelecidos esses critérios e, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, você vai ter, né, que todas as informações que foram sugeridas ali pelo cidadão brasileiro interessado em manter essa arma em casa ou no trabalho serão consideradas previamente verdadeiras, inclusive essa autodeclaração da necessidade de ter a posse da arma. Vamos dar uma olhada no que disse mais cedo o presidente Jair Bolsonaro, justamente na linha de que o objetivo do decreto é dar a legítima defesa ao cidadão brasileiro. Vamos ver o que o presidente disse. Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado com o senhor ministro Sérgio Moro, com o senhor ministro também Fernando, a defesa, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia de armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até 4, e ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade ainda, com bem costurado com o ministro Sérgio Moro, sim, se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Tereza Cristina, caso o cidadão os tenha, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas.